Gui, então primeiro, assim, acho que pra gente começar e pro pessoal te conhecer melhor, te apresenta um pouquinho quem tu é, qual é a tua formação e Perfeito. como que tu chegou também aonde tu tá aqui hoje, né? Conta um pouquinho dessa Sim. trajetória aí que fez com que tu trabalhasse principalmente com tecnologia e com crianças e adolescentes. Bueno. Cara, como é que eu... É uma história legal, assim, né? Eu gosto muito da minha história na psicologia porque ela é bem emocionante pra mim, de certa forma, né? Como todos os adolescentes, né? Eu acho que dá pra dizer. Eu tive um momento na minha adolescência, uma fase ali na minha adolescência, onde a ansiedade meio que tomou conta, né? Tive alguns altos e baixos mais significativos e tal. E na época, meus pais, preocupados com isso e tudo mais, já tinha ido à terapia, mas quando eu era bem pequeno, uma questão de adaptação no colégio, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos e tal. Mas aqui, naquela época ali, eu tava com 16, 17, então tava com esses altos e baixos e tal, então fui fazer terapia de novo, né? Então, quando eu comecei ali a terapia, né, até na época eu fazia com o Renato Caminha, Uhum. né? Acho que você conhece o Renato, Sim, claro, né? sim, principalmente com meu pai, o Renato, meu pai eu conheço desde que eu era piá também, né? Exato, Desde que eu exato. era guri, então. Exatamente. Então, fiz terapia com o Renato um tempo e, cara, me ajudou pra caramba, assim, né? Eu tive um salto, assim, de compreendimento, né? De autodesenvolvimento, uma coisa que modificou muito a minha forma de pensar, porque, cara, vamos lá, nós estamos falando de 2004, Uhum. basicamente, né? Então, lá em 2004, cara, eu não tinha nem ideia do que era psicologia, eu ainda brincava, disse, não, isso aí, eu não preciso de terapia, não preciso ir em Uhum. terapia e tal, né? Então, acho que passei por essa fase aí também. E, cara, foi muito transformador para mim, porque depois desse período de terapia com o Renato, eu me lembro de ter pensado assim, cara, eu quero ser um Renato para vários Guilhermes aí, né? Porque eu Uhum. acho que tem muito adolescente que precisa ser ouvido, né, e que de certa forma ainda não tem profissionais, de repente, que estão conseguindo atingir essas pessoas. Não que não tivessem profissionais suficientes, mas acredito que não tinha toda a informação que a gente tem hoje para os pais, de repente, encaminharem para um terapeuta, né? A gente tinha muito mais forte na época questão de psicopedagogo, algo do gênero, quando tinha um problema na escola, ou algo assim, Até né? mesmo porque os colégios, né, eles faziam muito essa avaliação e faziam muito desse encaminhamento realmente, Isso. né, para psicopedagogos que têm o seu espaço e têm um papel importantíssimo, mas às vezes realmente são questões de psicopatologia ou até mesmo psicológicas que precisam ter esse olhar individualizado, né? Exatamente. Então, cara, a partir dali, né, ali eu tava com 16 para 17, você, não, cara, psicologia, eu sempre tive um pé na área da saúde, porque minha mãe é enfermeira, Uhum. professora universitária, hoje já, sei lá, deve fazer uns 20 anos. E eu sempre tive essa relação muito forte com saúde, né? Tanto que quando eu era menor, eu pensava assim, não, quero ser médico, né? Ou queria ser pediatra, coisa assim. Mas não tinha, como é que eu vou dizer, eu não tinha uma identificação tão grande, né, com a medicina em si, né? Daí depois desse, né, período ali com o Renato, eu só achei o meu lugar aqui na área da saúde, eu acho que eu vou para essa área. Então, a minha trajetória na psicologia, ela foi toda, vamos dizer assim, baseada ou, de repente, norteada primeiro pela TCC, né? Então, que era a especialidade do Renato na época, ainda é, e também pela abordagem para crianças e adolescentes, né? Com esse trabalho com crianças e adolescentes, porque aquilo ali me marcou muito. Porque eu me lembro, assim, de ter conversado depois com muitos amigos meus e pessoas que, de repente, poderiam ter se beneficiado com terapia, que não tiveram esse acesso, ou que daqui a pouco foram descobrir terapia anos depois e tudo mais. E eu pensei, pô, tem uma galera aí que não está sendo ouvida. Uhum. Né? E eu pensei, pô, eu acho que isso aqui eu ia gostar de fazer, né? Esse seria um ramo legal, né? Então, eu entrei já na universidade, na Unicinos mesmo, já focado em trabalhar com crianças e adolescentes. Ainda estava descobrindo o que era TCC, o que era psicanálise, né? Então, todas as linhas teóricas e tal, né? E acabei tendo essa identificação muito grande com o Renato, que era meu professor na época, Uhum. né? Na Unicinos. E tive uma grande surpresa na faculdade, que foi a professora Carolina Lisboa, que até era professora aqui da instituição, da PUC. E eu fui bolsista dela de pesquisa, eu acho que a partir do meu segundo semestre até o último semestre. E ela trabalha com crianças e TCC. Então, toda a minha trajetória da universidade já foi feita, né? Trabalhamos, então, sempre com crianças e adolescentes, né? Tem um caso muito legal aí que o primeiro artigo científico sobre bullying publicado no Brasil foi a gente que fez, né? Então, Que eu sou coautor legal. com a Carolina, muito legal. Eu acho que é um dos marcos bem importantes, assim, para mim, na minha carreira, vamos dizer assim, de psicólogo.
Então, cara, sempre foi trabalhando com criança e adolescente. Então, logo quando eu terminei, me formei em 2013. Quando me formei em 2013, eu disse, não, vou fazer uma especialização em TCC e já vou engatar uma especialização, né, em infantil, porque, cara, quero continuar, quero seguir nessa área, né? Então, foi meio que tudo junto ali, me formei e tal. Tava pensando na época em fazer mestrado, se ia para o mestrado ou se não ia, né? Mas por uma ânsia grande, vamos chamar assim, cara, de querer entrar logo pro consultório, de querer ter um conhecimento teórico prático dentro da clínica, eu disse, não, vou dar um tempo nesse projeto mestrado, ou dar um tempo nesse lado acadêmico, porque eu já tinha passado muito tempo, né, como bolsista, praticamente 4 anos de bolsista, então eu tinha uma noção muito grande da área acadêmica já, e eu pensei, não, vou investir agora no consultório, e, cara, depois dali acabei ficando só no consultório Uhum. mesmo, né? Então, desde, sei lá, do dia 1, que foi agora, não vou te saber te precisar a data, mas foi lá para mais ou menos dia 20 e poucos de setembro de 2013, Uhum. que eu comecei com o consultório, já abri, vamos dizer assim, como psicólogo clínico infantil, e desde então trabalho. Agora, tu perguntou também sobre aonde entra a tecnologia nisso, né? Eu sempre tive um interesse, vamos lá, muito grande. Talvez uma das minhas principais características, assim, que eu posso elencar, é que, cara, eu sou muito interessado no universo do outro, né? Tanto que o André Kolbe, né, que já veio aqui, inclusive, foi meu sócio. Uma época a gente brincava que a gente tinha um interesse muito semelhante, que era em conhecer pessoas, saber muito sobre as pessoas. Tá? E uma coisa que sempre me encantou, trabalhando com crianças e adolescentes, é o que será que dentro do universo deles é mais deles do que do adulto, né? Uhum. O que de uma criança, a criança tem mais conhecimento, tem mais, vamos dizer assim, controle e poder do que o adulto, né? Cara, isso cai, vamos lá, como uma luva para os games, Uhum. né? Hoje, as crianças, quando tu vai conversar com uma criança ou um adolescente sobre qualquer jogo que for online ou não online, uh, com certeza, ou vamos lá, 90% dos casos, eles vão ter mais conhecimento do que nós a respeito disso. Ah, sistema de como é que tu faz para ganhar moeda, como é que tu faz para montar um deck num jogo X, Y, Z. Então eu notei que tá, esse espaço é muito deles. Né? Então esse espaço eles têm uma sabedoria, um conhecimento muito maior. E, bom, como quando a gente está querendo criar um vínculo, a gente entra muito mais na vida do paciente do que traz o paciente para a terapia, né? Então, os games eram o ponto-chave inicial que eu começava a conversar com a galera. Né? O que tu joga? O que tu gosta de jogar? Eu jogo isso, eu jogo aquilo. E, cara, começou, Léo, muito numa brincadeira de vínculo mesmo, a questão da tecnologia, né? De entender. Eu comecei a baixar vários jogos no meu celular, comecei a ter ali para mostrava, tinha um iPad ali que eu mostrava, às vezes o computador, o que tu gosta de jogar, o que tu não gosta. E, cara, eu comecei a entender que, não, tem algo a mais aqui que dá pra gente começar a trabalhar, né? E daí aquela veia acadêmica veio de novo, que, tá, vou dar uma pesquisada. Aquela lâmpadazinha se acendeu. Exatamente. Cara, vou pesquisar o que a galera tá publicando, né, sobre jogos e psicologia, sobre jogos, psicologia e crianças, né? Cara, tem muitos estudos, né, principalmente americanos, né, que já vem fazendo um acompanhamento do desenvolvimento de jogos, né, e a influência, né, no mundo das crianças já há 20 anos. Né? A gente tinha muito forte antes o viés de, tá, quais seriam os resultados ou os outcomes negativos do uso. Né? Só que, cara, teve uma virada muito grande a partir do momento que os jogos se tornaram muito mais interativos. Então, quando a gente sai daquele jogo que era offline, que tu tinha uma missão, que tu tinha que pular com o Mario e tal, e tu começa a trazer novas missões, que tu começa a trazer novas interações, e que tu começa a ter participação de outras crianças e tudo mais, eles notaram que, não, peraí, tem uma questão de socialização aqui muito grande. E daí, cara, vamos lá. Entrou toda a parte socioemocional, começou a ser estudada. E daí eu fui atrás, vamos ver o que tem de mais básico, assim, né? Vamos primeiro para o mais básico, depois vamos. Sim, depois a gente se especializa e vai avançando aí nesse caminho. Exatamente, exatamente. Cara, e um estudo que eu me deparei, assim, logo no início, lá, foi muito interessante,
que era um pessoal, era um estudo americano e também era feito na Austrália, né, onde eles comparavam os dois grupos de crianças, o grupo então da Austrália e o grupo americano, tá, com o uso de expressões faciais, né, então de expressões emocionais faciais, né, para ver se o game conseguiria reproduzir a mesma que a criança estava sentindo. Então eles fizeram lá, fizeram nos Estados Unidos, fizeram na Austrália e viu que funciona, né? A criança consegue se expressar através do jogo com aquelas imagens, com aqueles rostos ali e tudo mais. E como eu tinha, né, sei lá, uma série de pacientes, né, que variavam de idade, eu vou pegar primeiro com a idade do grupo ali, né, que era entre 8 e 10 anos. Sim, é aquela ideia de tu poder pegar um artigo, quase como se fosse um protocolo, e já ir adaptando para a tua prática e Perfeito. vendo como que isso realmente se fazia essa translação desses dados, né? Exatamente, e como não tinha, como é que eu vou dizer assim, né, Léo? Como a gente não tinha nada publicado aqui, então não tinha muito como entrar em contato com as pessoas para saber sobre o estudo, até mandei e-mails e tal, que não vieram de volta. Mas até legal de pensar, né, que o risco também da intervenção que tu estava fazendo era baixinho, então tu tinha uma Exato. probabilidade de um acerto e com uma chance de risco pequena, né? Então da gente poder também fazer essas adaptações e poder ir incorporando isso na nossa prática, né? Exatamente isso, Léo, porque daí o que aconteceu? Eu pensei, bom, cara, vou começar a usar com todas as crianças, né? Vou fazer um teste aqui, né? Um evento teste. E, cara, vamos lá, dentro da TCC a gente tem lá, vamos lá, o nosso protocolo de TCC e um deles é checagem do humor, né? E, Léo, comecei a fazer todas as checagens de humor com as crianças com um jogo chamado PKXD, tá? Que é um jogo da Play Kids, tá? Um jogo bem famoso, né? Ele é bem infantilizado, né? Ele é bem para crianças bem pequenas e tal, mas ele, cara, ele tem uma série de expressões faciais que, cara, a gente tem todas as emoções básicas facilmente identificáveis e a gente tem várias emoções secundárias ali no jogo. Então eu comecei a fazer a checagem do humor com todas as crianças através do jogo, do PKXD e tal. E daí, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, né, foi eu atendo alguns pacientes com TEA, né, com autismo. E, cara, eu tinha muita dificuldade, assim, em algumas sessões ou sessões específicas de acessar a emoção, porque daqui a pouco, por uma situação cotidiana, aquela criança estava mais irritada, ou daqui a pouco estava um pouco mais triste, né? Questões cotidianas mesmo, e que a gente sabe que o acesso, ou daqui a pouco ficar questionando, ou ficar tentando interpretar as emoções ali com aquela criança, ia gerar muito mais incômodo do que alguma coisa de intervenção propriamente dita. Cara, comecei a usar especificamente com esses pacientes o jogo, tá? E era nítido, assim, a facilidade com que eles demonstravam o que estavam sentindo através do jogo, né? Do que através Por mais que eu usasse daqui a pouco o baralho das emoções, ou daqui a pouco desenhar a emoção, ou eu tenho alguns bonecos no consultório, pega o boneco e mostra e tal. O jogo, ele possibilitava algumas edições ali no avatar, no personagem, que gera uma quebra, vamos dizer assim, daquela realidade que tu tá vivendo para a realidade de dentro do jogo, que faz com que a criança se conecte mais facilmente. Então, o tempo, por exemplo, assim, que eu levava, né, para ir atrás daquela emoção com outras ferramentas era muito maior do que o game. Eu comecei a ver, não, peraí, isso aqui Tem funciona. algo aqui. Tem algo legal aqui, né? Tá funcionando legal aqui, né? E eu fiquei bastante tempo trabalhando com isso, né? Usando, então, como checagem do humor, daqui a pouco, um roleplay de uma situação do colégio, porque no PKXD é legal que ele tem um ambiente que é uma sala de aula, é uma escola, daí tem a sala de aula, daí tu pode te vestir como professor, tu pode te vestir como aluno, tu pode... E muito legal, né, de pensar também, e como tu falou, né, desse ambiente, desse mundo que é realmente muito mais deles, né? Porque assim, por mais que todas essas instrumentalizações que tu estava falando, como o baralho das emoções, um desenho, como muitas dos jovens vão estar jogando assim sempre, é muito mais próximo, né? E é muito Com mais certeza. fácil mesmo. Com certeza. E outra, tem um lance de que eu brinco agora com o Santiago, a gente se fala, o Santiago é meu sócio, então no clube de habilidades, que a criança, ela genuinamente vai querer te ensinar algo que ela sabe mais.
é genuíno para ela, assim, ela entender, vai lá, pá, o Gui não sabe tanto do jogo que eu sei mais. Cara, ela vai parar o que ela tá fazendo para te ensinar, né? E ela vai parar o que ela tá fazendo para te mostrar os caminhos, o recurso que tem o jogo e tudo mais e tal. Então, o que que acontece? Além da questão que eu conseguia ter acesso a algumas emoções diferentes, ou daqui a pouco recriar algumas situações em roleplay, eu comecei a ter, vamos dizer assim, uma relação colaborativa muito maior. O Né? vínculo deve ter aumentado Claro, muito. o vínculo foi bizarro, assim. Tanto um dos negócios que eu brinco, assim, tá, foi para mim um demarcador de vínculo, né? É que eles me mandavam mensagem fora do horário de sessão e tal. Ah, tio Gui, quer jogar hoje? Ou tu pode jogar hoje Que quando tu sair do legal. consultório, né? E por vezes eu joguei, assim, com algumas crianças e tal, né? Claro, tinha todo um combinado com os pais, tal, toda aquela, né? Toda aquela combinação. Mas com várias crianças eu acabava jogando depois, né? Eu tô jogando, ou por exemplo, eles me mandavam mensagem assim: Gui, não esquece de entrar no jogo porque tem que abrir os baús lá para tu ganhar tal e tal prêmio para nós jogar semana que vem ou pra gente fazer semana que vem e tal. Então acabou criando uma relação de amizade e de divisão, vamos dizer assim, de um espaço em comum, né? E daí, cara, ali foi uma visão assim que eu pensei, tá, tem uma ferramenta, eu não sei bem ainda como usar, eu pensava assim, não sei bem como é que eu vou usar essa ferramenta, mas, cara, isso aqui é um negócio muito interessante, é um negócio muito legal, né? E daí começaram as minhas conversas, Santiago é um amigo meu pessoal há muitos anos já, né? Então ele tem todo um conhecimento de tecnologia, trabalhou muitos anos com tecnologia, educação e tal. E um dia, né, um pouquinho antes ali de março de 2020, quando estourou a pandemia, ele falou: Gui, eu quero começar um negócio com games. Acho que games é um negócio legal aí de futuro que, né, tem alguma coisa aí que vai acontecer com games e tal. Né? Eu disse, pá, Santi, eu super topo. Inclusive, já uso no consultório, assim, assim, assado. E disse, que legal, cara, como é que tu faz isso? A galera tem interação, a galera, né, funciona, não funciona, como é Uhum. que é e tal. Daí expliquei pra ele, mostrei que o Santiago tem um filho, um amor de pessoa, que é o Arthur, Uhum. né? Daí eu disse, Santi, vou te mostrar como é que é. E daí eu peguei o meu celular e o celular dele, dei o celular dele pro Arthur, e daí fui jogando com o Arthur e mostrando pra ele, cara, é assim que eu vou. E como é que tu tá te sentindo? Bota a emoção aí e tal, não sei o que. Daí eu Santi, pô, legal pra caramba isso aqui, cara. Funciona bem. E o Arthur, na época, eu acho que ele tinha 4 para 5, assim, ele era bem Bem, novinho, bem criança. bem criança, né? E daí ele já conseguiu identificar as emoções ali do Santi. Não, mas peraí, isso aí pra criança mais velha deve ser muito legal. Daí a gente começou, então, o Santi com esse know-how muito forte dele de educação, né? Ele começou a pensar em trilhas, vamos dizer assim, ou de uma maneira de que a gente possa desenvolver trilhas, né, de aprendizado dentro do ambiente, né? Então, dentro dos jogos, né? Uhum. Então ele, olha só, se a gente fizer uma atividade assim, assim, assado, o que que tu acha e tal? E ele começou a pensar toda a parte tecnológica, Léo. E o que eu fiquei, qual foi a parte que daí eu fiquei quando a gente criou então o clube de habilidades? Na época se chamava Twig Games. Eu fiquei com a parte teórica, vamos dizer assim, Uhum. né? O meu papel então A era parte mais acadêmica ali mesmo, que também tinha exatamente, todo o teu background ali, né? exatamente. Então o que que aconteceu foi, cara, eu comecei a reunir tudo que eu achava de artigo a respeito de habilidades, né? Não na época nem eram habilidades socioemocionais, depois que a gente afunilou para socioemocionais. Eram habilidades, né? Então a gente botava ali quaisquer que fossem as habilidades, desde, sei lá, criatividade, organização, tomada de decisão, coisas assim que já eram assuntos comentados dentro dos jogos, né? Então fui fazendo todo como é que eu vou dizer assim, um background, né, de tecnologia não, desculpe, de conhecimento teórico, né, onde, tem X artigos que falam sobre criatividade, tem X artigos que falam sobre liderança, tem X artigos que falam, né, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, né, e como é que a gente pode usar isso, né, então, e o Santiago trabalhando nas trilhas, nós acho que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Na época a gente pensou, será que vamos criar algum tipo de jogo que estimule as crianças e tal? Eu me lembro que a gente chegou na conclusão que o maior diferencial do clube de habilidades é que a gente utilizava jogos que as crianças já conheciam. E uma das coisas que a gente notou, e a gente, cara, fez muitos tours
dentro de jogos de empresas, né? Que as empresas criam jogos para o público. Por exemplo, isso foi uma coisa que quando tu ia falando, eu fiquei pensando, porque tem muitos desses jogos específicos para psicologia, para Isso, psicoterapia, mas por tudo que tu tá me falando, acabou utilizando outras ferramentas. Por que essa decisão e como que isso impacta também na sim. própria, na própria adesão das crianças e dos jovens? Claro, tem dois fatores bem importantes, assim, né? O primeiro deles é a acessibilidade, Uhum. tá? Que foi uma coisa que desde o início do clube a gente pensou e também eu no consultório eu preciso utilizar um jogo que todo mundo vai ter acesso. Né? Então, assim, eu não quero daqui a pouco, por exemplo, Minecraft, tá? O Minecraft é um jogo excelente, cara. É talvez, assim, uma das maiores franquias do mundo, né? Total, Né? total. Ele é gigante e tal. Só que o Minecraft, ele tem um custo, Uhum. né? Ele é um jogo que tu tem que pagar para ter acesso ao jogo. E se tu quer jogar ele online, que tu quer compartilhar os teus mundos lá com os teus amigos e tal, tu tem mais Um um custo. fee ainda que tu tem que pagar para ter. Então a gente pensou, cara, não, a gente não vai poder ter jogos que vão barrar crianças por causa de uma questão econômica, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é, não, a gente tem que achar jogos que sejam de fácil acesso para todo mundo. A acessibilidade é um dos fatores mais importantes. Tá, então a gente deu check nessa questão da Acessibilidade. acessibilidade, né? Então a gente não vai perder nenhuma criança por um problema tecnológico, né? Esse era o ponto um. O segundo ponto que foi bem importante da gente utilizar jogos, né? Então já conhecidos das crianças, era que a gente queria a gente não queria inserir as crianças num contexto, né? A gente queria que as crianças nos inserissem no contexto delas, né? Por quê? Porque um dos principais achados que a gente teve, né, dentro dos estudos ali era que aqueles estudos que utilizavam jogos que já, vamos supor assim, jogos, por exemplo, de psicologia ou coisa assim, a colaboração era menor, Uhum. tá? Por quê? Porque a criança não conhecia o jogo, ela não se sentia tão à vontade, então ela colaborava menos, né? E os jogos, tá, que já eram conhecidos e tudo mais, a colaboração era maior. Então a gente pensou, não, tá, mas a gente quer fazer turma de criança, onde a gente vai fazer, vamos dizer assim, brincadeiras, atividades e tal, que trabalhem habilidades socioemocionais, colaboração tem que estar ocorrendo o tempo inteiro, né? Então a gente pensou, não, aqui tem um ponto bem importante, né? Então a gente tem esses dois fatores muito grandes para a gente usar, né, os jogos. E também, claro, a gente teve uma preocupação muito grande, Léo, com a questão de acesso ou que pessoas teriam acesso às crianças enquanto a gente estava jogando, né? Porque talvez um dos maiores problemas hoje, né, da tecnologia é que a gente não tem como saber quem é a pessoa que está do outro lado, mesmo dentro de um Sim, uma jogo. questão de segurança que vocês estavam pensando em como minimizar esses possíveis riscos que as crianças poderiam estar expostas. Perfeitamente, né? Então tem uma plataforma enorme hoje em dia que se chama Roblox, Uhum. né? Que é uma plataforma de games, né? E o Roblox, ele permite, então, até como uma ferramenta de segurança mesmo, que tu compre, tá? Servidores privados. Então tu compra servidores onde só pessoas que tu quer entram, né? Então a gente pegou, disse, tá, Roblox todas as crianças têm, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os jogos que a galera gosta, né? Vamos fazer uma entrevista com a gurizada, ver o que eles gostam e tal, e vamos comprar os servidores privados em cada um desses jogos. Para daí vocês deixarem dentro do clube e poderem ter essa segurança. Exatamente, né? Tanto que quando a gente montou o clube de habilidades, tá? A gente chegou, cara, a gente fez uma matrix lá gigante, assim, de habilidades socioemocionais. Teve uma época, Léo, que a gente chegou a enumerar, eu acho que eram 22 habilidades socioemocionais, se não me engano, né? Que tinham estudos que, tipo assim, demonstravam algum tipo de... E tu poderia explicar, por exemplo, para quem está estudando e não sabe exatamente o que é uma habilidade Claro. socioemocional? Cara, primeiro ponto, assim, que é super importante, habilidades socioemocionais é tudo aquilo que a gente utiliza para conseguir interagir entre pessoas, né? Que todos nós nascemos com habilidades socioemocionais, né? Então, todos nós temos algum grau de criatividade, algum grau de comunicação, algum grau de liderança e tudo mais, né? As habilidades socioemocionais são isso, né? São as características, as ferramentas que a gente tem para lidar com os contextos, com as pessoas, com as nossas emoções e tudo mais. O que os jogos mostravam? Né? O que os estudos mostravam dos jogos? Que alguns jogos estimulavam mais
umas habilidades, outros jogos mais outras habilidades, tá? E a gente foi lá e pegou essas habilidades socioemocionais todas que estavam descritas, que davam essas 22 mais ou menos. Pouca coisa, né? E a gente pensou, cara, a gente precisa funilar isso, né? São muitas habilidades, se nós fizer, bom, a gente vai ter que ter no mínimo, então, 22 aulas, toda aula trabalhando uma habilidade diferente, daqui a pouco a gente não vai atingir o resultado que a gente quer atingir de, vamos lá, treinamento, né? Ou treinar ou desenvolver mais a habilidade. Então, o que aconteceu foi, vamos afunilar, vamos ver né, quais são os estudos, o que os estudos mais mostram. Daí, a gente foi indo, foi afunilando, foi pegando os estudos e tal, foi fazendo meio que uma análise fatorial ali, e chegamos a 4 grandes habilidades que apareciam praticamente em 90% dos estudos, né, que eram, as habilidades eram comunicação, criatividade, colaboração e liderança. Essas 4 habilidades apareciam praticamente em todos, né? Então, quase todos os estudos mostravam, tem alguma, né, tem algum fator aqui que leva a crer que aumenta a liderança, né? Tem algum fator aqui que leva a crer que aumenta a criatividade. Então, todos eles tinham, né? O que a gente fez daí, né, Léo? A gente pensou, se a gente vai trabalhar só 4 grandes habilidades, a gente precisa, então, fazer alguns clusters com essas habilidades e pensar, quando a gente está falando de criatividade, o que a gente coloca dentro de criatividade? Vamos lá, um pensamento rápido é capacidade de uma criança de desenvolver algo novo, né? Pode ser isso. Mas daí a gente pensou, isso é legal, desenvolver algo novo é muito legal, mas se a gente pensar que criatividade pode ser a habilidade que a gente pode trabalhar aí dentro, seja resolver o problema de uma forma divertida. Né? Daí a gente começou a pensar nessas... Aquela ideia também, eu imagino que vocês devem ter pensado de como a gente vai pegar essa ideia que ela é tão legal, mas como que a gente vai empacotar ela de uma forma que a criança também vai se engajar, vai ficar realmente fissurada naquilo e vai querer aprender. Exatamente. Daí o que acontece, né, Léo? Os jogos todos, eles oferecem por si só esses desafios ou esse treinamento de habilidades, vamos dizer assim. Né? Por exemplo... sei lá, tu entra no... pegar o Roblox, né? Um jogo XYZ lá do Roblox, que tu tem que ter uma motricidade fina legal, assim, de pulo, né? Tem que saber pular e pular de um quadradinho pro outro ali e tudo mais e tal, né? Uma das habilidades, né? Uma das habilidades socioemocionais que muitos estudos falavam era a tolerância ao mal-estar, né? Claro, daí tu pega um jogo, cara, onde tu tem que pular de uma pedrinha para outra, que se tu cai começa do zero, isso aí é tolerância ao mal-estar at its finest, assim, né? Pô, as crianças, né? Eu brinco que com o Santi, quando a gente faz os nossos workshops para adultos, né? Os adultos têm muito mais descompensação emocional do que as crianças. As crianças tiram de letra. O jogo é assim mesmo, o cara cai 10 mil vezes. Né? Os adultos, cara, eles jogam, cai 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco eles já... não tô achando mais tão legal, não tô achando mais tão divertido. Não é divertido isso aqui. Já não tô gostando mais da história, né? Então, o que a gente fez? A gente, então, pegou essas 4 habilidades, né? Então, essas 4 grandes, e fez os clusters onde a gente pensou em problemas ou questões criativas ou questões divertidas para as crianças, melhor dizendo, para treinar a habilidade, que nem o problema, né? A gente tem um jogo que a gente usa bastante, que é construa um barco para a correnteza, né? O jogo, cara, ele é extremamente simples, né? Eles têm uma base, tipo uma ilha, né? Onde eles têm alguns recursos e eles têm que construir um barco que vai chegar até o final. Né? Até o final da correnteza, se tu chega até o final, tu ganha mais prêmios. Conforme tu vai indo, por exemplo, se tu chegou no estágio 1, tu ganha um prêmio, no 2, no 3, e assim por diante, até o final tu ganha mais prêmios. Então, o que a gente fazia? A gente chegava lá e disse, bom, galera, olha só, a gente tem um problema, que é chegar lá no final, né? Como é que a gente resolve o problema? A gente tem que pensar no barco que vai durar até o final. Beleza. Vamos definir o problema. Quem tá? E daí, cara... Bem o treino de resolução de problemas. Exatamente. Daí, o que acontecia? Daí, como eu tava ministrando a aula, eu ia ponto por ponto da resolução de problemas com eles. Primeiro, identificação do problema. Segundo ponto, vamos lá, chuva de ideias e assim por diante. Né? Até nós chegávamos, vamos testar esse barco. Dava errado, dava certo, volta, ponto de manutenção, reconstrução de novo, né? Então, a gente tava conseguindo
fazer... Que legal, Gui, assim, ó, Cara, só por um feedback, assim, e tenho certeza que o pessoal em casa também deve estar, assim, cara, que legal a ideia, sabe, tipo, é, eu fico imaginando eu como criança, eu ia adorar fazer isso. exato, teve uma época assim, Léo, que a gente chegou a ter concomitante 4 turmas, né, Uhum, do clube de habilidades. Tá, deixa eu só contextualizar como é que funcionava o clube de habilidades. O clube de habilidades, então, ele se chamava clube de habilidades justamente porque a gente utilizava jogos para treinar habilidades socioemocionais. Então, criatividade, liderança, comunicação e tal. Né? O que que acontecia? As crianças, então, se inscreviam no clube de habilidades, passavam uma triagem conosco para ver questão de idade, para ver até uma questão geográfica, uhum, né? Porque, vamos lá, a gente tinha alunos, tinha uma época que a gente estava com alunos que moravam no México, tinha um aluno que morava em Londres, daí tinha um outro menino que morava no Acre, então tinha uma galera de vários estados diferentes e tal, que a gente também tinha que agrupar de uma forma que ficasse, primeiro, heterogêneo para eles conseguirem aprender um com o mas que outro, fosse coeso mas que também. fosse coeso. Exatamente. Então, o que que acontecia? Eles passavam, então, por essa triagem e iam para a turma. Né? A turma, eles tinham um horário de aula por semana, então, tinha uma série de horários. Vou dar o exemplo que a gente tinha na terça-feira, das 7 às 9. Né? Então, as crianças iam lá, se conectavam no nosso servidor do Discord. O Discord é uma plataforma tipo um Skype, Uhum, né? Eu acho que falar para o pessoal de casa, assim, ele é uma plataforma de canais de áudio, servidores de áudio. Né? Por que que a gente utilizava o Skype? Porque, de novo, pela questão da segurança. Né? No Skype, a gente conseguia garantir que ninguém de fora ia no entrar. Discord, né? No Discord, desculpe. Né? Que a gente ia garantir que ninguém ia entrar de fora, que não iam ter outros adultos a não ser eu e o Santiago, né? Ou algum outro facilitador, a gente chegou a ter mais outros 3 facilitadores conosco, né? Então, que nenhum adulto ia ter contato e que nenhuma informação que estivesse, né, acontecendo ali ia sair dali, né? Então, a gurizada, então, cada turma tinha o seu canal, tinha o seu servidor, tinha o seu chat, tinha a sua turma e tal, fechada, então só eles conseguiriam entrar e assim por diante. Então, a gente tinha um controle bem grande, né? Daí, lá às 7 horas da noite, a galera se conectava, a gente se encontrava ali no Discord e tal, tudo por áudio, estava oi e tal. O que que nós vamos fazer hoje? Né? E a gente passava para os pais, tá? Isso vamos lá, bem no início, a gente tinha 4 aulas pré-programadas. Né? A gente tinha então a aula de comunicação, a aula de liderança, criatividade e colaboração. Então a gente tinha essas 4 aulas programadas que a gente repetia algumas delas e assim por diante. O que começou a acontecer, cara? Começou que a gente pensou assim, isso foi uma sacada muito grande do Santi, né? Por trabalhar muito tempo com educação, ele falou assim, está aqui, olha só, tu tá vendo, tu consegue me dizer por A mais B por que que o Pedro agora está se comunicando melhor do que quando o Pedro começou. Mas como é que a gente pode fazer para medir isso aí? Eu acho que Uhum. ia ser interessante se a gente conseguisse medir, tá? Daí eu fui lá, voltei para o negócio, para a parte mais acadêmica, né? Até pedi vários auxílios para vários colegas, né, que trabalham na academia hoje. Disse, cara, preciso de alguns testes que meçam habilidades socioemocionais, né? E daí, ao final de cada ciclo, tá, que eram essas 4 aulas, a gente aplicava um teste curto, né, que a gente fez lá. Claro, não era, como é que eu vou dizer assim, não era totalmente científico, Não, mas né, tinha, mas mas existia algum rigor que vocês conseguiam também ter uma avaliação, não? Um ponto basal e um ponto depois da intervenção. Então vocês conseguiam exato. ver algum tipo. E entra naquela coisa que a gente pensa em qualquer psicoterapia, né? Que uma Uhum, psicoterapia, quando a gente consegue ter esses pontos de avaliação, a gente consegue tomar decisões melhores mesmo, né? Da gente perfeito. poder parar e a partir da avaliação, reavaliar quais são as nossas Uhum. ações que teremos que ter com aquela pessoa, né? Sim, perfeito, porque foi até o comentário do Santi, né? Que ele disse, tá, Gui, olha só, dentro lá do consultório tu tem a tua avaliação a respeito de o andamento de cada paciente e tal, não sei o que, aqui é um pouco diferente, como é que a gente pode medir e tal. E não, a gente começou então a usar algumas questões, assim, e a gente fazia a cada 3 meses uma reavaliação, e a gente começou a notar que a galera começou a ter os scores maiores. Então, ou seja, tá melhorando as Uhum. habilidades, né? E daí o que a gente fazia?
Cada ciclo, então, que uma criança participava, a gente fazia um encontro de novo com os pais, ó, os resultados da turma, né? Não mostrava especificamente de cada criança para não expor ali e tudo Claro, mais, claro. né? Mostrava, o resultado da turma foi X, Y, Z, a gente trabalhou tais e tais e tais tarefas e tal. Então a gente tinha todo um cronograma de aulas, né? Então a gente desenvolvia todas as habilidades, os pais recebiam todo o início do mês, lá o cronograma, ó, nós vamos trabalhar no jogo, no dia tal, o jogo tal, a atividade tal. Na outra semana vai ser tal jogo, tal atividade, tal não sei o quê. Ah, é importante que as crianças respondam, sei lá, façam esse teminha aqui de casa antes de vir pro jogo, e assim por diante. Então a gente tinha a nossa turma ali que a gente fazia. E, cara, teve uma adesão bárbara, assim, né? Porque a gurizada entrava e disse, tá, e aí, vai ter jogo, vamos jogar hoje. E eu me lembro uma vez que era um feriado, numa terça-feira, eu disse, tá, é feriado, né? Uhum. E daí eu mandei, claro, tu avisa, mesmo que tu avise uma semana antes, sabe como é que é, né? A molecada ali e tal. Daí eu mandei pra eles no Discord na terça-feira, que era feriado, sei lá, terça-feira, meio-dia, mandei. Turma, ó, lembrando, hoje não tem aula, né? Ah, feriado e tal, não sei o quê. E daí eu, tá, beleza, mandei ali na turma e tudo certo. Léo, tô eu ali pela umas 7h30, 8, Tranquilo. tranquilo, em Feriado. casa, feriado, na boa. Cara, começou a tocar o meu Discord ali no meu celular. Eu fui olhar, eu entrei, tinham 4 crianças na turma, usando o nosso servidor, jogando entre elas. Que Uma galera que nem. legal. Que eles não, claro, se conhecem por causa do clube de habilidades, mas não eram amigos antes do clube de habilidade. Tanto que eu printei e mandei pro Santi: olha, a galera tá jogando lá na hora, né? E estavam jogando dentro dos jogos do clube de habilidades. Né? Então, uh, teve todo esse nosso cuidado, né? O eu acho que eu gostaria de destacar, assim, claro, o trabalho todo é muito legal, acho que a gente é muito orgulhoso do clube de habilidades e tal, mas eu acho que uma das coisas também que a gente consegue entregar, que eu acho que vem muito de encontro com como tá o mundo, assim, hoje, né, Léo? É a questão de, tá, o que que é seguro, o que que não é seguro dentro da internet, o que que é seguro, o que que não é seguro dentro dos games, Uhum. né? Que eu vejo que é uma questão, assim, que para nós sempre foi uma preocupação grande, porque, vamos lá, né, Léo? A gente estava saindo, tá, de uma pandemia, ela devastou. E a gente sabe até por muitos estudos, né? Como para algumas faixas etárias foi mais complicado do que para outras. Porque é aquela lógica, sei lá, tu tem 30 anos, dois Uhum, anos, 2 anos e meio de pandemia, tem um peso. total. Por mais que pode ter sido muito Sim, difícil. Mas quando a gente pensa em etapas desenvolvimentais, por exemplo, de uma criança e um adolescente, 2 anos é muito tempo. muito. E É enorme. isso pode ter um impacto muito, muito, muito grande. E quando a gente pensa na pessoas mais velhas também, que é basicamente o que a pesquisa corrobora, né? Com certeza. E aí, né, o que que aconteceu foi, bom, beleza, nós estamos pegando aqui um pós-pandemia, né, a gente estava se readaptando, né, à pandemia, né, onde, vai lá, 100% das escolas tiveram que fazer uma adaptação híbrida, né, Uhum, o estudo tem que ser híbrido, né, e a gente estava entrando, então, com um outro negócio, né, que era uma outra maneira de aula, né, que uhum. é o treinamento de habilidades e tal, só que também era internet e também era tablet ou celular, né, então a gente, tipo, tá, peraí, nós vamos pegar uma criança aí que está com 10 anos, vamos supor, uma participante do clube de habilidades, ela vai, se ela estuda em turno integral, ela passou das 7h30 da manhã ao meio-dia na internet ali fazendo aula. Depois de tarde, aula na internet. Às 7 horas ela vai jogar de novo conosco, né, na internet. Sabe? Quanto tempo ela vai ficar de tela aí e o quanto isso é saudável, Uhum, até né, por desenvolvimento para o mesmo. desenvolvimento mesmo. Porque daí vamos pensar assim, caras, né? Tu tá o dia inteiro ali jogando, não, desculpa, tu tá o dia inteiro tendo aula. E depois tu vai jogar, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir fazer com que aquilo ali seja um aprendizado. A gente vai ter, sim, alguns pontos de aprendizagem, óbvio, né? Pela questão da ferramenta, pela questão da Do turma, do manejo. manejo e tudo mais, mas daqui a pouco o ganho vai ser muito baixo. Uhum, Então, né, uma das coisas que a gente teve que fazer logo lá no início do clube de habilidades, que a gente fazia essa triagem, era isso. Ah, crianças com turno integral não ficavam na turma de terça, por exemplo. Ou, vai ir para a turma de um outro horário por causa do cuidado.
Porque o que acontece, né, Léo? A primeira coisa que a gente teve que desconstruir, vamos dizer assim, dentro do clube de habilidades foi, cara, os jogos não são nem bons nem maus, tá? Não existe. O jogo é uma ferramenta, né? Sim, eu posso usar ele de uma maneira negativa, sim, eu posso usar ele de uma maneira positiva, tá? Como atividade física, por exemplo. Como uma atividade física, perfeito, cara. Que é vamos lá, essa primeira desconstrução foi muito difícil, tá? Por quê? Porque a gente encarou de, tipo assim, as pessoas dizendo, não, mas o meu filho, quando ele começa a jogar, não para mais. E pra tirar o tablet é um horror, é muito difícil, né? A frustração é muito grande. Daí tá me dizendo que vocês vão dar aula dentro do jogo. Como é que isso não vai ser mais legal do que a aula normal? Por que, né? Como é que a gente vai, né, pensar nisso, tá? E daí, Léo, então, antes da gente começar a aula propriamente dita, a gente pensou, nós temos que nós precisamos olhar quais são os nossos, vamos lá, nossos pontos cardeais aqui de tomada de decisão dentro do clube de habilidades. Um deles é o quão saudável isso vai ser. E eu acho que quando tu levanta esses pontos, eu imagino que talvez muitas pessoas que podem estar nos escutando ou nos assistindo, que são pais ou que conhecem ou têm contato com criança pequena, pode realmente estar se perguntando isso, né? Porque a gente tem alguns guidelines que vão falar da questão da quantidade de horas que seria adequado a gente estar realmente de frente para computador, de frente para telas, Exato. isso no desenvolvimento de um ser humano. E também a gente sabe, assim, por exemplo, se tu fica o dia inteiro atendendo online, tem um peso. Com certeza. Que às vezes é muito diferente de um peso de tu estar tendo outras interações ao vivo, onde não tem uma tela fazendo essa parte intermediária, né? Com entre certeza. os dois, né? Então eu acho que é muito interessante quando tu traz isso, porque realmente vocês construíram o clube com o objetivo de ajudar as crianças, né? Não vamos trazer mais um problema, Exato. adicionar um problema na equação. Exatamente.